Muito bem, pessoal. Sou o Lucio Livre, professor assistente de Química. Então, hoje eu vou fazer com vocês o exercício da parte do professor Renner, que ele passou para vocês. Então, sobre separação de misturas, né? Então, vamos aqui aos exercícios. Ó. O que a gente tem? Então, o exercício 6, o que ele me fala? Usando seus conhecimentos sobre separação de misturas, propõe um procedimento simples que pode ser utilizado para recuperar uma porção de sal que se misturou com areia. Então, aqui a gente tem o sal e a areia, certo? Os dois são sólidos, não posso fazer catação, né? Muito pequeno. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar água e o que eu vou ter? Aqui, o meu líquido, eu vou ter água e sal. E aqui embaixo, decantado, que não se misturou com água, a minha areia. Depois eu posso passar eles num filtro, certo? Então, eu passo eles num filtro e obtenho água e sal puro aqui desse lado, correto? Aqui eu posso fazer o que? Uma destilação simples. Com essa tá certo, uma destilação simples. Com essa destilação simples, sobra o meu sal no fundo. Então, aqui a gente tem uma dissolução, certo? Estamos dissolvendo o sal na água. Aqui a gente tem uma filtração, correto? Então, a gente filtrou e aqui eu tenho uma destilação simples. Tudo bem? Então, são esses os procedimentos que a gente fez para separar essa mistura, correto? Ele só foi possível porque a areia não se mistura em água. Muito bem, agora vamos para o 8. O que ele me diz no 8? Esse é um texto grande. Então, em uma viagem inesquecível para o litoral, uma família deparou-se com algumas situações inusitadas. No primeiro dia na praia, o irmão caçula, conhecido como protegido, queria brincar na areia e fazer um pequeno castelo, mas para isso precisava de água. Porém, não queria pegar água do mar e começou a chorar, dizendo: "Eu quero fazer um castelinho na areia." A mãe pediu ao irmão mais velho, conhecido como injustiçado: "Vá pegar água do mar com um baldinho para o seu irmão." O injustiçado foi resmungando e trouxe água do mar no baldinho, mas o protegido começou a chorar novamente, reclamando: "A água está com um monte de areia." Então o injustiçado, lembrando-se da sua aula de química sobre separação de misturas, disse ao protegido: "Espera um pouco e olha o que vai acontecer." Muito bem. Então, no segundo dia, a mãe, conhecida como desastrada, ao tentar fazer uma comida para agradar o protegido, derrubou todo o sal que estava na água, todo o sal que restava na água que estava fervendo para fazer o arroz e começou a se lamentar: "Não tem mais sal e meu filhinho caçula não gosta de arroz salgado, e agora?" Mais uma vez, o injustiçado, ao escutar a mãe, conseguiu resolver o problema, utilizando todo o seu conhecimento de separação de misturas. O injustiçado utilizou técnicas de separação de misturas no primeiro e no segundo dia. As possíveis técnicas foram respectivamente. Então tem vários jeitos de separar, mas o que tem na nossa aqui, ó? Então, na primeira, quando eu tenho água e areia, eu posso filtrar ou decantar, certo? A água passa pelo filtro e a areia fica. E na minha segunda, que eu tenho água e sal, eu posso fazer uma destilação simples ou evaporação, certo? A única alternativa que combina alguma dessas duas aqui na primeira e essas duas na segunda é a alternativa B, em que ele diz decantação e evaporação. Tanto que ele diz ali, numa parte dos textos: "Espere um pouco e olha o que vai acontecer." Sobre água com areia. Então, esperando um pouquinho, a areia fica no fundo, né? Então, muito bem. Então, vamos agora para o exercício 9. O que me diz o exercício 9? A China comprometeu-se em indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Nacional de Recursos da Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente do benzeno. Então, levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que o carvão mineral a ser colocado na água reage com o benzeno eliminando? Não, o carvão não reage. O que o carvão faz é absorver o benzeno. Então ele meio que chupa, ele suga o benzeno.
certo? O benzeno é mais volátil que a água, por isso é necessário que ela seja fervida? Sim, olha só. O benzeno tem ponto de ebulição 80,1 graus Celsius, a água 100 graus. Então, se você ferver a água, o benzeno vai sair todo. Então, alternativa B mesmo. Olha na C. A orientação para se evitar a pesca deve ser a necessidade de preservação dos peixes? Não, não é por isso. É porque o peixe pode estar contaminado com aquele benzeno, né? Então, como ele está ali na água, ele vai ficar contaminado pelo benzeno. Então, e a D? O benzeno não contaminaria os dutos de água potável porque ele seria decantado naturalmente no fundo do rio. O benzeno não fica no fundo, né? Olha a densidade da água, 1 kg por litro, e a do benzeno, 0,876 kg por litro. Então, o benzeno é menos denso do que a água, então ele fica em cima, ele flota. E a população causada pelo derramamento do benzeno da indústria chinesa ficará restrita a Songhua? Nunca, né? Tudo que cai no rio acaba percorrendo seu percurso. Então, essa aqui é a alternativa B, certo? Olha o que ele me diz agora na 11. Então, temos a 11 aqui. Para separar os componentes de uma mistura, foi realizada a seguinte sequência de operações: aquecimento, adição de água, filtração e evaporação. Certo? Então, para que a gente aquece? Quando a gente tem um composto que é o quê? Volátil, que ele vira gás a baixa temperatura. Adição de água e filtração. Então, isso tem um componente que se mistura na água e outro que não se mistura, fica retido no filtro. E depois eu evaporo, porque os pontos de ebulição são muito diferentes da água, que eu adicionei na etapa anterior, com o meu composto desejado, certo? Então, tudo isso é a alternativa E. Iodo, sal de cozinha e areia. Por quê? Porque quando eu faço o aquecimento, quem vai embora vai ser o iodo, certo? Aí quando eu adiciono água e filtro, quem vai sair vai ser a areia, e depois, se eu evaporar, vai restar o sal de cozinha. Então, nessa alternativa, temos E, certo? Que contribui para todas as certas. E o exercício 12, o que ele me diz? Um dos problemas ambientais atuais é gerado pelo descarte inadequado de materiais plásticos, motivo pelo qual tem sido estimulada sua reciclagem. Essa reciclagem apresenta várias dificuldades, uma das quais é a natureza do material encaminhado para processamento, constituído por uma mistura de diferentes polímeros, que devem ser separados antes dos processos. A tabela a seguir são apresentadas as densidades dos polímeros presentes em um lote do material a ser reciclado, bem como dos líquidos totalmente miscíveis entre si, disponíveis para a separação dos polímeros para flotação. Então, quer dizer que os líquidos se misturam. Eu não coloquei a tabela aqui, mas a tabela está na apostila de vocês, seria essa tabela aqui. Então, a gente tem o que? Aqui a gente tem os líquidos, né? Água, álcool e glicerina, que são utilizados para separação. A gente tem os polímeros, aqui a gente tem a densidade de todos, certo? Tanto do líquido quanto do polímero. Então, voltando aqui, o que a gente vai ter no 12? Então, eu representei o esqueminha para vocês, tá? O esqueminha está na apostila também, mas está representado aqui. Tudo bem. Então, a gente tem os 4 polímeros. Então, aqui a gente jogou água, certo? Para separar os polímeros. Então, a gente jogou água, um foi um pouco para lá e um pouco para a esquerda. Por que o polietileno, o PP e o PE, que é o polipropileno, o polietileno, flutuaram, porque eles são menos densos que a água, ou seja, são menos densos do que 1. Agora, o PS, que é o poliestireno, e o teraftalato, o PET, eles são mais densos que a água, então eles afundaram. Olha o líquido X que está descrito aqui, ele separa o PP do PE, então ele tem que ter uma densidade intermediária entre os dois. Se a gente conferir aqui na tabela, PP e PE, eles têm diferença de 0,90 para 0,05. Olhando aqui, o álcool é 0,8, a água é 1. Então, se o meu líquido X eu utilizar água, eu não consigo separar a água pura. O que eu vou ter que utilizar? Um pouco de água pura misturada a um pouco de álcool, para eu chegar numa densidade que é intermediária entre 0,90 e 0,95. Certo? Do outro lado que eu tenho PS e PET, então, o líquido X vai ser uma mistura de água e álcool. Então, o PS e o PET, um flutua, o PS flutua e o PET afunda. Se a gente for olhar aqui, poliestireno, PS 1,05 e o PET 1,37,
Se a gente pegar a glicerina pura, ela já está entre as duas densidades, então eu não preciso misturar mais nada. Então, o meu líquido Y, eu posso falar que aqui eu tenho glicerina, certo? E no meu líquido X eu tenho uma mistura de água mais álcool, certo? Dentre as alternativas, olha o que eles falam. Ah, X pode ser álcool puro. Não, X não vai ser álcool puro, é uma mistura de álcool e água. B, Y pode ser glicerina pura? Sim, pode ser glicerina pura. Olha o X. Na C, então a alternativa B é a correta, né? Olha C, X pode ser tanto álcool puro como glicerina pura? Não, porque aí os dois ou iam afundar ou os dois iam flutuar. Aliás, os dois iam afundar ou flutuar. Y pode ser tanto glicerina como álcool puro? Não, se for álcool puro, os dois flutuam. Desculpa, os dois afundam. XY pode ser misturas de água e glicerina? Não, porque misturando água e glicerina, olha só, eu tenho a água é 1 e a glicerina 1,26. Então, eu nunca vou conseguir chegar numa solução intermediária entre 0,9 e 0,95. Então, alternativa B. E agora vamos para a última, para 15 da Unicamp. Então, tem as seguintes misturas: água e areia, álcool e água e sal de cozinha e água. Nesse caso, é uma mistura homogênea. Então, quer dizer que eu tenho uma fase só, que todo o sal está dissolvido na água. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em funil com papel. Em seguida, o líquido resultante foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se: qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo? Olha, água e etanol são miscíveis, então formam uma fase só, na mistura 2. Sal de cozinha e água, no caso, ele diz que é homogêneo, então tem uma fase só e também não fica retido no filtro. O que vai ficar retido no filtro vai ser o que? A mistura 1, água e areia. Então, a areia que está aqui, ela fica no filtro 1, certo? Ele fica no filtro na hora que você separar a mistura 1. Então, a mistura que deixou resíduo sólido é a 1 e sobra areia. E a B diz o seguinte: qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? Que era esse resíduo? Tendo que é resíduo sólido. Se eu fizer uma evaporação de etanol e água, na verdade a evaporação vão evaporar-se os dois. O correto para separar álcool, etanol de água é uma destilação fracionada, certo? Para eles terem pontos de ebulição próximos. Agora, se eu fizer uma evaporação de sal de cozinha e água, o sal vai ficar sólido e a água vai evaporar. Então, na mistura 3 que eu tenho sal de cozinha, eu vou ter ele como componente sólido, certo? Então, pessoal, esses são os exercícios da tarefa de hoje, passado pelo professor Renner. Espero que vocês estejam estudando e se cuidando. Então, um abraço e bom estudo a todo mundo. Até mais.